exemplo é de Pedro. Pedro não era melhor que os outros apóstolos, mas Jesus confiou a responsabilidade a Pedro para guiar os outros. E, no entanto, Pedro, quando já sentia que esta responsabilidade estava a ser conferida, o que Pedro fez? Pedro, no momento que Jesus estava para ir para a cruz, que Jesus estava a provisar que seria levado, seria preso e morto, Pedro disse que eu não vou te abandonar, ainda que todos estavam... Por quê? Porque o estatuto dele é tão especial, ele achou, que ele disse que ainda que todos te abandonar, eu jamais te abandonarei. Mas Jesus lhe disse, ainda hoje, essa noite, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Imagine só, se eu te disser isso, meu irmão, você não vai me negar mais. Mas Pedro não conseguiu resistir quer dizer, vamos dizer assim, a soberania e a profecia de Cristo, porque a palavra de Deus não voltava, aquilo saiu da boca de Deus. Vais me negar e tens que me negar. Traçou o percurso dele. Aleluia? Então nós vimos aqui. Então se nós vimos isso, qual é o problema? A igreja vai se defender. Não, mas pastor, aqui, isso aqui não tem nada a ver, porque também Paulo, ok, vamos ler. 1 Timóteo, já sei onde é que a igreja vai. 1 Timóteo capítulo, vamos ler 1 Timóteo, é melhor, ok. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, só para nós entendermos. Podemos ler o 1 Timóteo 1, 2. Rapidamente, já vamos entender. Timóteo. Porque é aí que a igreja, quer dizer, a igreja está sempre a justificar-se. Não, mas Paulo chamou. Então Paulo seria assim, quer dizer, Paulo teria apostatado-se de Cristo. Teria desobedecido o mandamento de Cristo. Não, Paulo não desobedeceu o mandamento de Cristo. O problema é que nós colocamos as escrituras fora de contexto. Vamos lá ler. O que é que Paulo escreveu aqui? Tem outras passagens, né? Mas vamos ler apenas isso que diz. No versículo 2 diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu verdadeiro filho na fé. Meus irmãos, está tudo ali escrito. Timóteo, de certeza, não chamava Paulo de pai. Paulo, nas suas cartas, escrevia e fazia referência que Timóteo é um dos filhos que ele gerou na fé. Eu tenho um filho na fé, você tem filho na fé, pastor, vocês têm filhos na fé. São filhos na fé, são referências, são aqueles que nos foi comissionada a responsabilidade de nós nutrirmos, ajudamos a caminhar, mostramos o caminho para Cristo, a ensinamos a conhecer Jesus. Não é conhecer você, é conhecer Cristo. E eles a te imitarem onde você imita Cristo. Entendeu? É isso que Paulo está aqui a dizer. Está a dizer, este é um filho que eu gerei. Aliás, se você ler as escrituras todas, vai encontrar mesmo no 2 Timóteo. Ele faz referência de Timóteo, também de Tito. Na Bíblia não acredito que não vai falar de Tito, mas Tito também era um filho na fé de Paulo, e como outros, tinha vários. E todos os apóstolos tinham filhos na fé. Mas não era a relação de se chamarem pai e filho, porque estaríamos a contrair a escritura, mas agora estaremos nós a trazer a escritura. Sabes quem chama de pai? O que são chamados de pai são os católicos, são o padre. O Papa Francisco é que é pai, é fada. É isso que vai lhe levar a grande, uma das coisas também levar a grande condenação. Porque ele se tornou pai da igreja, ele tornou lugar, ele é substituto de Cristo. Então você, pastor, que recebeu o evangelho do sangue, você quer substituir Jesus Cristo? Jesus em algum momento chamou um pastor para substituir Cristo? Não, nós somos conservos. Nós somos conservos, somos todos irmãos. Você tem a responsabilidade de conduzir a igreja para Cristo. Mostra Cristo, não mostra você. Eles têm que copiar, se você ler bem a escritura, copiar aonde você imita Cristo, aonde você imita o diabo, aonde você falha. Eles não podem te seguir. Eles devem ser ensinados a exercitar o seu livre-arbítrio. Eles devem ser ensinados a andar na palavra, a usar as escrituras. Eles devem ser ensinados a te criticar. Eles devem ser ensinados a examinar a escritura e a vir ter consigo e dizer: pai, você é o pai, você é pastor, ou pastor, meu, falhaste aqui, meu irmão. Quantos pastores hoje não gostam de ser chamado de irmão? Se ser chamado de irmão é uma ofensa, lhe diminuiu. Uns se colocaram como reverendo, outros bispos, outros vão ser bispos agora. Isso é um problema da igreja. Então, as escrituras condenam, Cristo condenou. Não
Por quê? Porque os escribas, os fariseus, os sacerdotes tinham o mesmo estilo dos católicos. Então você está fazendo o estilo igual, só camuflou. Entendeu? E para de estar em pôr a mão nos outros com a tua irmã, porque você sabe os pecados que você comete, as falhas que você comete, e tens que ter responsabilidade de que, se eu não estou bem, não coloca a mão na cabeça do outro. Ou se você está recuperando alguma coisa que você sabe que você pecou, que você anda a fazer, porque só você sabe, pastor. Só você mesmo, pastor, sabe. Você sabe que você não é aquilo que você tenta toda hora transparecer aos outros. Isso não te faz de menos, mas tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Aleluia. Tem que ter responsabilidade. O mundano que é o mundano vai, comete adultério fora, chega, não aceita segurar no bebê em casa. Está a ver o exemplo do mundano? Não aceita tocar na criança em casa. Foge. Finge uma, inventa alguma coisa. Não vai tocar na criança, porque ele traiu a mulher dele. Você tem que ter consciência das coisas que você faz. Por que você não impõe mão na cabeça do outro quando você é pastor ainda às vezes é impúdico, às vezes está na pornografia? E quem impõe mão na cabeça do outro? Estás a lutar com algum vício? Preciso vermos isso. Tem que ter responsabilidade, pastor. Deixa de estar a criar uma imagem de que você é o Santíssimo dos Santíssimos. Você não é, você é um conservo como é. E naquele dia que vamos ver, não vamos ver aquele dia, há tempo. Naquele dia vamos ver. Muitos dos cristãos que estão aí na igreja, eles pensam que são tão fracos, porque você não está a lhes ensinar o Evangelho da verdade. Você não está a lhes ensinar, não é lhes ensinar o Evangelho do eu, da palavra de fé, daquela, do placebo, não. Ensina o Evangelho da verdade. Aleluia. Ensina o Evangelho da verdade. Então nós vimos aqui Timóteo. Agora, vamos lá ver o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ler o livro de Mateus 20, 25, 28. E também podemos ter referência de Lucas 22, 25. Ou ainda de Marcos 10, 42. Mas nós vamos ler livro de Mateus, capítulo 20. 20 a 25. É isso, 20 e 25. Mateus 20 e 25, deixa eu ver. A Bíblia diz, Mateus 20 e 25. Ok. 20, 25 até 28 nesse caso, ok? A Bíblia diz: então Jesus chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Mas, no entanto, o que ele diz? Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deve servir aos demais. Quem quiser ser o primeiro entre vós, se torna o vosso escravo. Assim como o filho do homem, olha o exemplo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muito. É assim que você deve ser, pastor. É assim que eu tenho que ser. Eu não estou isento disso, dessa palavra. É assim que eu devo ser. Aleluia. E para ti, jovem, porque eu vejo ali, desculpa, menininho, jovem, porque é a idade, né? Você é menino, é jovem. Não vamos descurar porque é mais jovem, não pode pregar, não tem autoridade. Não é isso. Mas você é menino, jovem, tem pai, tem mãe. Se calhar até tua mãe, o teu pai, tem menos idade que o idoso que está na tua igreja. E você quer ser chamado de pai? Pai na fé. Meu pastor, o meu pai. Agora você, quer dizer, a apostasia, no fundo, no seu evangélico, quer dizer, multiplicou-se muito mais ainda. Por quê? Porque os católicos só chamam de, como é que se diz? Só chamam o padre de pai, a madre e a irmã. Mas não é agora no evangélico pentecostal. Agora temos o pai, depois tem uma mamã pastora, a mãe da igreja. Oco! Aleluia. Mas seriamente, vamos lá. Então vamos ver o que ainda o próprio Paulo diz a Timóteo para fazer. Qual é a doutrina que Paulo está ensinando? Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 até 2. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 até 2. O que a Bíblia diz? Está vendo? Para nós entendermos. Porque esse é o grande problema da igreja. É o grande problema da igreja. 1 Timóteo, capítulo... Oh my God, where is that? Timóteo? Capítulo 1, versículo 2. Agora temos a mamã pastora. Mamã da igreja. Mãe. Aleluia.
Então, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a Timóteo, meu Não, oh meu Deus, 5. Desculpa, perdão. Estou a voltar mais a ler. Eu 5, versículo 1 até 2. Ok, Paulo passa a doutrina, ensina a Paulo, a Timóteo, como deve lidar com a igreja. Ele diz assim: não repreendeis o idoso com aspreza, mas admoestai-o como a um pai. Quer dizer, o pastor tem que tratar o mais velho na igreja como teu pai. Se preciso, você pode lhe chamar de pai, porque biologicamente nós podemos chamar, porque os bagongos, vamos dizer, a cultura que mais identificada tem isso, chamam, por exemplo, o tio de pai, o tio chama o sobrinho de filho. Isso é normal, estamos a falar da relação biológica. O que Cristo chama a atenção é que não temos que ter, nós podemos ter referência do pai espiritual, mas não chamemos ele de pai, porque este lugar é de Cristo. Por isso é que acho que o próprio Paulo, numa das escrituras, ele fala que Jesus Cristo, the Father, ou diz God, the Father of the Spirit, o Pai dos Espíritos, porque ele nos gerou pelo sopro. Ele é o Pai, é lugar dele. Pai espiritual, na verdade, é lugar dele. Mas nós podemos referenciar como Paulo fez, não chamar. Paulo não foi chamado por Timóteo, de certeza absoluta, não foi chamado por Timóteo de pai, nem menos Tito chamou. Não, Paulo não foi chamado de pai como eram chamados os escribas, sacerdotes, fariseus. Então, apóstolo Paulo aqui chama a atenção a Timóteo, que era mais jovem, como é que ele deve lidar com esses mais velhos. Ele diz assim: e como um pai, bem como ao jovem, como um irmão, como teu irmão, trate uma relação de irmão. As mulheres idosas como mães, as jovens como irmãs, com toda a pureza. Com toda a quê? A pureza. Amém? E para terminarmos, nós vamos entrar agora no 1 Pedro, para fechar mesmo as escrituras. Vamos ler 1 Pedro 5, 2 até 4. Porque esta passagem de Pedro vai nos ajudar a poder entender como é que nós devemos tratar a igreja. E vamos encerrar por aqui. Como eu disse que o vídeo seria breve, mas temos a 9:20 minutos. Amém? Então Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 até 4, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado. Está sobre o vosso cuidado. O rebanho só está sobre o vosso cuidado. Porque você que é pastor também é uma ovelha de Cristo. Você é a ovelha na qual Cristo se ausentou e te disse: ei, toma conta das outras ovelhas. Eu venho já. Amém? E depois ele diz: sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorda ganância, mas de boa vontade. Você não pode tratar as ovelhas por interesse, você não pode cuidar dela com ganância, interesse, querer governar sobre ela. Nem como ditador, está vendo aqui? Nem como ditador, no versículo 3, daqueles que vos foram confiados. Quer dizer, Deus nos confiou as ovelhas. E depois diz: antes tornando-vos exemplo do rebanho. O que é tornar-se exemplo do rebanho? É você seguir em frente, é você fazer primeiro, é você tem que dar exemplo de tudo que você está pedindo para os outros fazer. Você faz. É o estilo de liderança. É estilo de liderança. Ensina a fazer. E eles vão copiar o que você está fazendo. Amém? Shalom, a paz do Senhor. Espero que essa palavra mude alguma coisa, reflita, analise pelas escrituras que aqui foram dadas e traga. Se tem argumento, traga. Mesmo por baixo, ali no vídeo, podes colocar os seus argumentos. Eu vou colocar no Facebook, vou colocar no YouTube. Coloca os seus argumentos e defenda isso, porque é um problema sério do seio da igreja. Temos que parar. Pai, não. Eu não chamo ninguém de pai. Até o meu líder, como tem líderes espirituais, tive vários mentores, não chamo de pai, são pastor. Já tive essa tentação? Já tive. Mas algo fazia, mas algo dizia que eu estou a cometer alguma coisa. E parei e refleti e disse: não, temos que parar com isso. A ninguém na terra chameis de pai. Ponto final. É literal, Jesus é que deu, é mandamento e devemos cumprir. Paulo não desobedeceu, os apóstolos não desobedeceram, Pedro não desobedeceu, o João, Tiago, todos os apóstolos de Jesus, ninguém desobedeceu esse mandamento. Isso é apenas heresia. Nós estamos a falsa, como é que se diz? The false assumption. Não sei como é que diria em português agora, mas é isso, essa falsa percepção de que ele disse, de que ele falou, é isso que nós estamos a querer ter. Mas na verdade, Jesus
não. Aliás, os discípulos não falharam.